Olá, professor, como você está? Tudo bem por aí? Oi, Thalita, tudo bem? Obrigado, boa tarde. Mais uma semana juntos aqui. É isso, a gente sempre agradece a sua presença aqui com a gente, nos ajudando a entender mais profundamente o que acontece pelo mundo. E claro que a gente começa trazendo conflito na Ucrânia, te peço as atualizações, para onde a gente deve olhar com mais atenção, quais os principais detalhes ali de atores envolvidos, inclusive, nesse conflito. Conta para a gente o que a gente precisa começar falando sobre o que está acontecendo ali no leste europeu, professor. Tá, tem muita novidade. Eu quero começar falando assim de um certo balanço da guerra. Sim. Primeiro, desmentindo o que muitos analistas internacionais vêm dizendo, né, que a Rússia está perdendo a guerra. Os principais assessores do departamento lá do Pentágono, nos Estados Unidos, já aposentados, então eles podem dar entrevista. Eles têm dito claramente a Ucrânia perdeu completamente a capacidade de resistir a um exército do perfil do exército russo. Deve ser o terceiro maior e mais preparado do mundo. Então, o que o Zelensky tem feito é incentivar a resistência, distribuindo armas aleatoriamente para pessoas que não são preparadas, e quem está pegando essas armas são os nazistas, aqueles batalhões Azovs nazistas, que estão barbarizando a população civil. Isso está cheio de vídeo aí que possa comprovar isso, né? E, na verdade, ele está cometendo um crime, está mandando as pessoas para o suicídio. Resistir hoje militarmente é cometer um suicídio militar. Bom, as novidades, o Ministério da Defesa russa fez um balanço ontem. A velocidade de avanço da ocupação é baixa propositalmente para evitar danos materiais em casas e também danos em colaterais, que eles chamam, matar civis, porque este não é o objetivo da Rússia. Aliás, hoje, dia 20 de março, é uma efeméride. Hoje está fazendo. Hoje é 20 de março? Não, hoje não é 20 de março. 23. Hoje é 23 de março, isso. Então, exatamente hoje, 23 de março, 19 anos que os Estados Unidos invadiu o Iraque para buscar armas de destruição em massa e não encontrou absolutamente nada, porque o mundo inteiro sabia que isso era uma mentira, apenas um pretexto para invadir. Matou milhares e milhares de iraquianos, civis, inocentes, crianças, né? Nunca foi punido por nada. Posteriormente, o Obama continuou a guerra, continuou matando e ganhou até o Prêmio Nobel da Paz. Então, hoje, militarmente falando, o avanço das tropas russas se dá 4 quilômetros por dia em direção a várias regiões, especialmente em direção à capital. O balanço que eles fizeram ontem é que a Ucrânia já não tem quase nenhum avião, né, que possa dar qualquer combate aéreo à aviação russa. 236 drones foram abatidos nestes quase um mês de guerra. E a região de Donbas, que é onde durante 8 anos houve massacre, morreram 15 mil pessoas, eles já foram quase inteirinha, vamos dizer assim, limpas, não tem mais presença do exército ucraniano. Agora eles dominam totalmente o território. No entanto, o que está acontecendo são sabotagens feitas por mercenários que ganham $2.000 por dia, então destroem caixa d'água, estações de luz, atacam creches, né, para gerar um pânico na população. E nesta mesma região, ontem, um quadro do Russia Today que eu peguei, eu já estou assistindo o Russia Today, depois eu vou informar as pessoas que estão no meu zap como é que você pode assistir. Eu vi ontem uma divisão blindada do exército ucraniano que se rendeu, que se entregou às milícias populares. Lá a milícia não é a mesma milícia do Rio de Janeiro, lá é milícia guerrilheiro, né? Eles se entregaram e foram saudados pela população de Donbas, né? Tudo com bandeira da Ucrânia, o símbolo azul e amarelo. Então você vê que já a moral das tropas ucranianas já está bem abatida, né? Então, do ponto de vista militar, é isso. Eu queria fazer para você aqui
observação em função dos últimos acontecimentos. Esta guerra na Ucrânia manda que tipo de recado para o mundo? E aí, com tudo que eu li ontem, eu fiz o seguinte resumo. Ela manda dois tipos de recado. O primeiro tipo de recado é cuidado onde você guarda o seu dinheiro, porque você pode perdê-lo. Esta onda de confisco são 4 confiscos já feitos pelo Ocidente, né, em dinheiro que não lhes pertence. Isto chama-se roubo. O primeiro disso foi feito pelo banco Chase Manhattan, no dinheiro do Irã, apropriado. O segundo, no pobrezinho do Afeganistão, em agosto do ano passado, 6 bilhões de dólares, era todas as reservas que eles tinham, é praticamente um PIB deles, é o PIB o menor PIB da Terra, foi confiscado pelo Federal Reserve Bank. E o Banco da Inglaterra, que recebia como depósito para pequeno rendimento, na verdade, você põe o dinheiro ou ouro no banco, não é para mais pela segurança, não pelo rendimento. Da Venezuela. A Venezuela colocou no Banco da Inglaterra e este dinheiro foi confiscado. Agora, 300 bilhões de dólares da reserva da Federação Russa foram congelados, confiscados pelo Federal Reserve. Então, esse é o primeiro recado. Olha, cuidado onde você guarda o seu dinheiro. Isto vai mudar a forma como os países acumulam reservas, né? E aonde eles deixam essas reservas. O segundo recado que esta guerra está mostrando é: se você for parceiro ou aliado da OTAN, e se você precisar, lembre-se, ela não vai salvá-lo. Isto aconteceu já na retirada atabalhoada, porque eles foram expulsos do Afeganistão, mas deixaram para trás tropas de vários países aliados, todos membros da OTAN. Isso eles foram muito criticados na época, porque eles só pensam nele, os estadunidenses, né? Então agora eles fizeram de tudo para o Zelensky resistir, estão fazendo até hoje, estão contra a paz, querem a continuidade da guerra, mas não vão mandar um soldado. Aliás, o Biden chegou hoje lá na Europa. Se você quiser, nós podemos fazer um comentário desse novo giro europeu dele. Vamos falar sobre Biden, então, e a atuação dele. Você já explicou aqui para a gente como Biden e a OTAN, inclusive, estão por trás, são protagonistas desse conflito, né? Então, vamos trazer também essa atualização de Biden agora, fazendo um giro. Então, é o segundo giro dele em um ano, né? Ano passado nós comentamos, ele fez a mesma coisa, G7, OTAN e Comissão Europeia, que é uma espécie de Ministério da Europa, né? A Europa funciona como se fosse um país, né? A União Europeia é um país. E a presidente da Comissão Europeia funciona como a presidente do país, né? É uma mulher guerreira, né? Defende a guerra, está mandando armas, é a que mais defende sanções para quebrar a Rússia de vez. Então, o Biden está indo para lá e fazer novamente estes 3 encontros. Ele vai encontrar dificuldades e problemas nos 3 encontros. O G7 muito dificilmente conseguiria ampliar as sanções mais do que elas já estão ampliadas, só porque os Estados Unidos querem. Então, a minha previsão é que isso não irá acontecer, né? Então, eles vão ver lá uma saída diplomática, uma carta, né, meio água com açúcar, né, condena a guerra, etc., tal, mas não vai tomar medidas que dificultem mais a situação econômica do continente europeu. Ele vai receber dificuldades até na OTAN, porque nada tem unidade ali, nem dentro da OTAN, que são 30 membros, e nem dentro da União Europeia, que são 27 membros. Então, há diferenças, há cisões. O Olaf Scholz, da Alemanha, declarou, ainda hoje, assisti aqui ao vivo, ele dizendo que não vai sancionar o petróleo e o gás da Alemanha, não tem condições. Então, ele vai fazer esse giro, mas não vai trazer nada de importante. Agora, se me permita, o G20 vai se reunir na Indonésia. Eu acho que, eu não lembro a data de cabeça, mas acho que é semana que vem.
A questão é que o Biden está exigindo que a Rússia seja excluída e nem convidada para o evento. Quem preside este evento é o país que cedia a reunião lá na Indonésia. Ele já disse lá, o presidente, que nós não vamos fazer isso e não há a menor possibilidade da Rússia ser excluída, porque ali tem China, ali tem Índia, ali tem Argentina, né? São as 20 nações mais ricas do mundo. Então você vê que está repercutindo mundialmente aquilo que nós vimos falando já há algum tempo. Nós estamos entrando em uma nova era, em uma nova ordem mundial. E esta guerra é a batalha para que esta nova ordem seja consolidada, que é a ordem multipolar, né? Eu fico curiosa em relação à China, como a China tem se comportado em relação a esse conflito. Queria que você trouxesse aqui realmente essa atuação da China diante do que a gente está acompanhando. Muito bem. Muitas pessoas me perguntam, olha, a China está mesmo ao lado da Rússia? Porque a China é um país de 5 mil anos de história, eles são muito pacienciosos, eles são cautelosos, eles não falam diretamente. Então, por exemplo, a abstenção da China no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral, naquela moção de repúdio à Rússia, ela se absteve. Mas a abstenção é a favor. Nós estamos com a Rússia. E ela diz que está com a Rússia em vários aspectos. O mais importante é que a Rússia precisa ser ouvida no seu pleito de que a OTAN não se expanda para o leste europeu. O que significa isso? Significa que ela está ao lado da Rússia e está contra a expansão da OTAN para o leste europeu, né? O Xi Jinping teve uma reunião sexta-feira com o presidente Biden durante 2 horas. A chancelaria dos Estados Unidos, né, a Secretaria de Estado, demorou para dar um briefing, né, para dizer um pouco o resumo do que foi do ponto de vista dos Estados Unidos, mas a China saiu logo dizendo, e nós temos plena convicção que as coisas transcorreram daquela maneira. Ele colocou na mesa todos os seus pleitos, passou um pito nos Estados Unidos, puxou a orelha, como se falava quando eu era criança, né? Você, Biden, está estimulando a separação de Taiwan. Nós estamos muito preocupados com isso, porque isto jamais acontecerá. Fez o Biden dizer, olha, não, nós defendemos uma só China, né? Então, ele passou esse pito. Segundo pito que ele passou, olha, nós ouvimos dizer, você falando por aí, que você ia nos punir porque nós não estamos cumprindo as sanções ilegais que vocês adotaram e querem que o mundo cumpra. Nós não vamos cumprir, não vamos sancionar a Federação Russa, não é? Então, esse foi o segundo recado. Não se enganem, não tenham dúvida, a amizade, a aliança entre China e Rússia é uma amizade infinita, mais até do que na Guerra Fria. Esta frase não é minha, é a frase do documento que eles assinaram em conjunto no dia 4 de fevereiro. Então, a posição da China é muito positiva, não é? A posição da Índia está melhorando, a Índia está se afastando, como nós já vimos aqui falando várias vezes, apesar de ser dirigida, né, lá é primeiro-ministro, por um governo de direita, extrema-direita, racista, no sentido só vale os hindus, né? Eles discriminam muçulmanos e cristãos. Ele se absteve também no Conselho de Segurança e na Assembleia da ONU. O Brasil não. Mas mesmo o Brasil, que votou contra, está se colocando ao lado da Rússia. Isso é positivo, né? Na verdade, a África inteira, o Oriente Médio inteiro, né, e grande parte da América Latina, se não a totalidade, está ao lado da Rússia, porque estar contra a Rússia, torcer contra a Rússia, desejar que a Ucrânia vença e bases militares ocidentais sejam lá instaladas, pessoas que pensam assim, defender um mundo unipolar, porque se a Rússia perder, é um salto atrás 30 anos. Então, Índia e China, apesar de um certo laconismo, né, da sua prática diplomática, estão absolutamente ao lado da Federação Russa.
Vamos, inclusive, continuar falando sobre China. Você falou sobre esses dois pitos, né, que a China deu nos Estados Unidos, e tem uma especificidade que é em relação ao Mar do Sul da China, né, que você já vem falando aqui para a gente sobre isso. E o Ministério das Relações Exteriores da China pediu para que os Estados Unidos, inclusive, parem de provocar discórdia sobre essa questão do Mar do Sul da China, que é uma das localidades onde um possível conflito pode acontecer, inclusive. Você já vinha falando para a gente sobre isso, né? Como que fica essa questão, esse pito, mais um pito que China dá nos Estados Unidos? Olha, essa é uma questão muito importante. Eu venho falando que existem 3 pontos na Terra onde existe possibilidade de um conflito, se não uma guerra mundial, mas de grandes proporções, né? Começando pela Ucrânia, nós estamos vendo, e eu acho que não vai virar uma guerra mundial ali, mas pode acontecer. Aliás, ele vai visitar a Polônia, o Biden, depois que sair dessas reuniões europeias, e a Polônia está defendendo mandar tropas de paz. Eu não sei o que é tropas de paz. As únicas tropas conhecidas de paz são da ONU, capacetes azuis, que vão para pacificar regiões onde não estejam em conflito armado entre as partes. Quando há conflito armado, não tem como pacificar. Você manda a tropa, você entra para lutar ao lado de uma das partes. Não tem esse negócio de apartar a guerra ali, né? Então, eu tenho convicção que o Biden não vai concordar, a OTAN não vai concordar com esse tipo de mandar tropas para lá. Mas a Polônia é um dos mais fascistas, um dos governos mais à extrema direita que nós temos ali no teatro de guerra, né? Então, a situação que se coloca nesse momento, na conjuntura, com este giro que o Biden está fazendo, é no sentido de tentar conter o avanço, né, da Rússia e o avanço da China. O Biden montou 2 OTANs lá no Mar do Sul da China. 2 em um ano. Uma chama AUKUS, a outra chama QUAD. Então, 2 alianças militares para quê? Para lutar contra a China. Então, isso vem irritando bastante. Então, este é o segundo ponto de maior tensionamento que nós estamos percebendo hoje em plano mundial, né? Então, é mais um ponto que a China coloca na mesa, motivo de tensionamento. Quando você fez a pergunta anterior, por que a China também está com a Rússia? E aí eu digo, ela sabe que se a China perde, depois eles vêm em cima da China, né? Então, dizendo em outras palavras, o que a China interpreta de tudo o que está acontecendo, olha, Biden, você me pede para eu lutar contra o meu amigo. E amanhã você vai lutar comigo, porque o meu amigo já não existe mais, né? Então, é muito interessante essa análise que a China está fazendo, e em momento nenhum a China vai entrar. Eu não sei se nós vamos falar das repercussões aí que estão rolando aí sobre né? Como é que vai ser esse pós-guerra, né? Vamos fechar então esse assunto, Ucrânia. Eu fui para a China ali, aproveitei seu gancho, mas vamos fechar o assunto Rússia-Ucrânia antes de passar para a América Latina, então, América do Sul mais especificamente. Fecha para a gente com a repercussão, então. Então, a grande repercussão mais importante é que ontem a Rússia disse que quem quiser comprar petróleo dela e gás só com rublos. Então está uma corrida para a Europa adquirir rublos. E ela adquire como rublos? Ela troca dólares por rublos. Então será, na prática, a quebra do padrão do comércio internacional. E o yuan cada vez mais forte, na medida em que a Arábia Saudita está estudando e vai aceitar yuan para que a gente compre o petróleo saudita. Isto é de uma novidade, eu não sei se você sabe, o Biden tentou falar semana passada, sexta-feira, com o rei da Arábia Saudita, não o herdeiro, o Mohammed bin Salman, o pai, Abdulaziz Al Saud, e tentou falar com o presidente dos Emirados. São 7 Emirados, o de Dubai é o presidente.
mas não é presidencialismo. Ali chamam de presidente, mas não é presidencialismo. É monarquia, na verdade. Né? Estranho, né? Tentou falar, nenhum dos dois atenderam o telefone. Claro que ele não chegou a ligar, são os assessores. Olha, o presidente está na linha e tal. Eu não quero falar com ele. O mundo árabe, estas monarquias absolutas do Golfo, que são de extremíssima direita, pró-Estados Unidos, mostrando que estão se afastando deles. E agora, nisso, é bom que você saiba, a grande novidade, o presidente da Síria visitou sexta-feira, corrompeu o início do conflito em 2011. O que disse o presidente dos Emirados? Não vemos a hora de voltar a ter relações com Damasco. E mais do que isso, na próxima reunião da Liga Árabe, vamos propor a volta da... porque ela foi excluída. Então, está havendo muita mudança no mundo, Thalita. Você vai mais rápido do que nós estávamos prevendo, viu? Professor, a sua conexão está dando uma picotada. Agora, nessa última parte, nessa última explicação agora, ficou bem picotadinho o seu áudio. Faz um favor rapidinho para mim. Desconecta e conecta rapidinho, só para a gente ver se melhora, para falar sobre pelo menos um desses pontos da América do Sul. Vamos ver se a gente tem tempo? Eu acho que a gente não vai ter tempo, porque eu estou com 3 minutos agora só para acabar. Mas, de repente, pessoal, a gente deixa esses outros 2 pontos em relação a referendo no Uruguai e a anistia chilena de manifestantes que participaram de atos em 2019 para a semana que vem, porque eles estão para acontecer, inclusive, tanto essa questão de discussão sobre a anistia quanto o referendo no Uruguai. E eu vou ter 3 minutinhos, 2 minutinhos assim que o professor Legene voltar. Vou explicar para ele essa situação. Ele voltou, inclusive, deixa eu ver se a conexão está um pouco melhor. Melhorou. Eu acho que foi caindo a conexão, agora melhorou. O que eu estava explicando, professor, é que eu não vou ter tempo, porque eu tenho só mais 3 minutinhos agora, eu vou ter que encerrar um pouquinho mais cedo, e acho que nem vai dar para a gente entrar nesses 2 tópicos de anistia chilena e referendo no Uruguai. Diga. Mas aí deixa eu concluir essa questão do afastamento do mundo árabe, que aí fica legal, completa a questão mundial, né? O mundo árabe, 22 países árabes, só a Palestina não rompeu com... Palestina que não é um país, né? Infelizmente, é um povo, porque o país foi tomado por Israel. Só a Palestina não rompeu com a Síria. Todos os outros 20 romperam com a Síria, cancelaram voos para Damasco, retiraram seus embaixadores de Damasco, né? E agora a grande surpresa foi isso, esta visita que a mídia ocidental não deu nenhum destaque, né? A visita do presidente da Síria ao país que foi o primeiro que voltou a ter relações com Israel, que foi criticado pelo mundo inteiro, muito polêmico. Ele vai lá e pisa no aeroporto de Dubai, é recebido como chefe de Estado, né? Abraçam-se, apertam-se mãos, fazem fotos. E o emir de Dubai, lá o chefão, chama de presidente, disse que não vê a hora de reatar relações diplomáticas. Eles vão reabrir a embaixada dos Emirados lá em Damasco. Os voos da Emirates vão voltar aí. Então, a próxima vez que eu for para a Síria, eu não vou ter que ir, porque eu fui primeiro para a Jordânia, depois Líbano, aí você vai por terra, né, que é uma estrada perigosa, porque tem muita guerrilha lá, né? Agora, então, eu vou poder ir de Emirates direto de Dubai para Damasco. E o mais importante, o emir dos Emirados, o chefão lá, vai propor a readmissão da Síria na Liga dos Estados Árabes, que ela tinha sido expulsa por 20 votos, unanimidade, só a Palestina votou contra. Então, nós estamos presenciando, Thalita, uma mudança no mundo com uma velocidade maior do que qualquer analista estava prevendo, né? É isso, então. Novos tempos, pois é, a gente continua caminhando juntos para entender tudo que está rolando. Infelizmente, a gente vai deixar a América Latina e a América do Sul para a semana que vem, mas assim, são decisões que estão para acontecer, acho que a gente pega depois o bonde, ainda caminhando. Professor, beijo grande para você, muito obrigada, bom trabalho para você por aí. Até. Tchau. Legene Mirhan, sociólogo e escritor, participa sempre às quartas aqui do Bom para Todos, nos ajudando a entender geopolítica mundial.